paz do Senhor Jesus, está no ar o nosso programa MDA Mulheres de Deus em Ação. O nosso programa de hoje está muito especial, fique conosco, não saiam daí. Teremos histórias de superação, uma receita toda especial, uma palavra de Deus que vai tocar no seu coração. E para começar, vamos com a nossa banda maravilhosa. Eu dedico esse louvor com muito amor e carinho a todos vocês que nos assistem. Vamos de banda! Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a sua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a sua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Oh, oh, quero ver a sua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Oh, 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 oh. Voltamos e hoje, ainda no mês das mães, estamos com uma história aqui da Josiane, uma história de superação e fé. A paz, Josiane, é um prazer recebê-la aqui. Igualmente. A Josiane que falou que está um pouquinho nervosa, com a mão suando aqui. Falei para ela que aqui a gente está na sala da nossa casa. É um papo entre amigas que ela vai contar pra gente essa história de superação de fé. A história da Josiane, há pouco mais de 3 anos atrás, o pequeno Gael começou a perder a fala. Em dezembro de 2022, a mãe percebeu um nódulo na cabeça dele. Gael teve uma queda e a Josiane levou ele no hospital e o raio-x mostrou que algo de errado estava acontecendo com o Gael. Foi isso mesmo, Josiane? Foi, assim, Gael, que nem falando assim, já vinha perdendo a fala, né? Porque eu achei começar estranho. Eu chegava em casa do trabalho, ele não me chamava mais de mamãe e ele só me pegava pela mão, levava pro sofá, né? E era pedir o TT, né? Daí
E cada vez foi diminuindo mais. E quando foi em dezembro, foi quando ele caiu, né? Teve esse tombo. E daí a minha filha se assustou muito, ficou procurando. E como ele tem o cabelo grande, a gente antes não tinha percebido esse nódulo. Por causa do cabelinho, estava escondido. Estava escondido, a gente não via, não sabe se com o tombo aquilo foi que veio mais para frente, né? Chegou, que aquilo ele estufou o ossinho dele para fora. E daí foi que eu levei ele no hospital. E daí lá no hospital, quando ele fez só o raio-x, a médica que atendeu falou assim, não era para me preocupar, que não tinha sido nada do tombo, que era só acompanhar que ele era saudável. Daí eu pedi para fazer uma ressonância. Fez os exames, a médica falou que estava tudo bem. Tudo ok. Mas a senhora voltou para casa. Daí eu fui, assim, mas e esse nódulo? Ele não tinha. Ela falou, não, mãe, não se preocupe, Gael é saudável, vamos só acompanhar. Mas eu não me conformei. Fui atrás, levei ele na pediatra que faz o acompanhamento com ele. Ela falou, não, mãe, esse aqui é só um defeito do crânio dele, é que quando fechou a moleirinha dele ficou isso. Eu falei, mas e por que ele está perdendo a fala? A senhora, dentro de você, começou a sentir aquele incômodo. Aquele incômodo que não estava normal, né? Ela falou, porque é autismo. Me encaminhou para neura e para fono. Eu primeiro passei na fono, ela foi... Falou, Gael nunca teve uma convulsão? Eu falei, não. Ela falou assim, é como se ele tivesse tido um AVC, que ele tinha esquecido de tudo. Aí ela pediu... Desculpa, Josiane, mas antes ele falava. Falava. Normal. Normal. E daí ele já não falava mais nada. Depois do tombo mesmo, ele perdeu a fala. Perdeu de vez. De vez. E daí ela pediu para fazer o DERA, queria saber se ele escutava. Eu falei, não, Gael, escuta muito bem, porque quando eu chamo ele atende, né? Ela, não, mas eu preciso do exame. Aí você vai, depois do exame, vai com a neura para ela avaliar ele e daí que volta comigo. Daí assim, começou a luta da senhora de fazer um monte de exames, passar em vários especialistas. E eu, todos que eu ia falava que ele não tinha nada. Ela falou que ele não tinha o autismo, era fazer fono, ter vida social com ele que ele voltava a falar. E daí, eu falei, mas pedi de novo fazer a ressonância, ela falou que não. Eu falei, mas não tá certo. Voltei na pediatra dele com os exames. Eu falei, doutora, isso está incomodando, porque nisso o Gael já colocava a mão na cabeça e fazia, ai. Que já tinha passado um tempo que ele tinha levado aquele tombo. Isso, já estava com 3. E já era para ter aquele calo, aquele machucadinho já era para ter diminuído. E então, não diminuía, não diminuiu. Cada vez estava crescendo, né? E como que foi quando a senhora recebeu esse diagnóstico? Nossa, aquilo ali naquele momento... Como que foi? Como que a médica falou para a senhora? Qual que foi a reação da senhora? Que é um baque muito grande, né? Um baque, 3 aninhos? 3 aninhos, né? Quando eu recebi assim, ele falou que era um cisto, né? Que estava lá no cérebro dele, já estava assim, pelas imagens, que já estava bem grande, né? A gente tem as imagens aí, ó, tá passando lá na daí aquele lá, né? Que você vê que tá muito grande. Nossa, aquilo assim, pra mim, quando o pai dele que pegou o resultado grande, falou, hein? Eu falei, deu ruim, né? Ele sim. Eu falei, mas ele vai ficar bem. Fomos nos consultórios dele, eu falei, daí já fui assim muito. Perguntei, doutor, tem como fazer a cirurgia? Ele falou, tem, mãe, mas eu vou ser sincera, é uma cirurgia de riscos e sequelas. O Gael não pode sobreviver, como ele pode ficar paraplégico. O diagnóstico já veio de vez, assim. E daí ele falou, agora vocês conversam, pensam e vê o que vocês a senhora sentiu nessa hora? Porque nessa hora é um baque muito grande. Baque, né? Para uma mãe receber isso. É uma criança, um bebê ainda, 3 anos. Né? Eu segurava assim. Fazer uma cirurgia, a gente não quer nem ver essa idade, tem nenhuma dorzinha de dente, nada, né? E daí eu só, naquele momento, assim... Eu estava nervosa, assim, não, com medo, mas eu confiava e acreditava em Deus que aquilo ali ia passar. A senhora manteve essa fé dentro da senhora. Manteve essa fé, né? E daí eu falei, já ali naquele momento, eu falei, não tenho o que esperar, doutor, pode marcar a cirurgia. Não dá para ver. Eu falei, nessa situação não dá, porque ele falou, já tinha essa sequela dele, tinha perdido a fala. Ele falou, o próximo passo ele vai perder a visão, porque já estava muito perto do nervo óptico dele, né? Então isso foi todo o diagnóstico que o médico deu para a senhora, que era perigoso, ele estava correndo risco de vida, além da cirurgia, ele dentro dele, poderia falecer, ou se não, perder a visão. Então a senhora ficou ali numa corda bamba. Fiquei. E daí, foram noites em claro, né, madrugadas de joelho orando. E daí tem um pastor Jonas, né, que
eu tinha o contato da missionária, daí eu mandei mensagem para eles, contei deles, não, o Gael vai também. Daí eu ia na igreja, mas eu era mais aquela de ir no domingo, por causa dele pequeno, eu ia mais no domingo. Comecei a fazer campanha, e daí antes da cirurgia... começou a agir a fé da senhora, Isso, começou mais, a né, confiar em Deus, colocar na total, colocou nas mãos de Deus, falou, Senhor, é contigo agora. É contigo, porque quando o médico falou, eu falei, Senhor, falei para ele, doutor, tá na mão de Deus e na sua que seja feita a vontade de Deus. Aos olhos humanos estavam uma situação eu falei difícil. assim, não dá, porque eu falei assim, não tem como eu ficar nessa situação e esperar. Eu falei que seja a vontade, então sempre nas minhas orações eu falava, Senhor, se for da tua vontade levar o meu filho, que o Senhor me dê força para continuar e nunca desistir de sair da tua casa, de estar sempre na tua presença. Era o que eu pedia para ele. Muitas das vezes eu não tinha força para falar nada, eu só chorava e falava obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse momento, por você ter permitido ele ficar na minha vida. O coraçãozinho de mãe ali estava arrasado. Então, arrasado. Aquilo quando eu ia dar banho nele, que eu olhava aquela cabecinha dele e lembrava tudo aquilo que os médicos falavam, porque daí eu tive que passar em vários médicos, porque ele queria saber todos do risco que ele ia passar, né? Teria, porque né, ele ia mexer no cérebro dele. E é uma área muito delicada, né? O cérebro então, aquilo ali sensível. Foi 6 horas mais longas da minha vida de espera. Então, ele teve que fazer a cirurgia. Teve que fazer, E daí, do mais, tudo assim, que quando o Gael, mas a recuperação do Gael foi muito boa, assim. Quando eu cheguei na UTI e que eu vi o Gael mexer nas pernas, braço, e ele me reconheceu e ali ele me chamou de mamãe e falou, eu quero tetê. Eu desabei ali no chão porque eu só tinha que agradecer a Deus. Meu filho estava vivo, estava mexendo as pernas, os braços. Falou e estava me reconhecendo. Eu falei, Senhor, ele não tem nenhuma sequela. Eu só tinha a agradecer. Então, já no outro dia, o médico deu alta da UTI para ele. Olha só, uma cirurgia de risco. Desenganado, praticamente. Praticamente desenganado. E dele, assim, quando ele acordou, ele estava amarrado, né? Porque ele falou que eles precisavam ficar monitorando ele. Então, quando ele sentiu que ele estava amarrado, ele começou a gritar. E mexia as mãozinhas, as pernas. Daí eu falei, tem que tirar isso, tem que soltar ele, porque ele não vai parar de chorar se não tirar. E daí eles soltaram ele. Ele foi e arrancou todas aquelas coisinhas que ele tava nele, assim, e teve que tirar o soro dele. Ela falou, mãe, mas a gente tem que deixar pelo menos essas que estão no acesso na artéria dele, porque se acontecer algo com ele, já tá mais fácil para cuidar. E daí foi que eles tiraram, mas o Gael não precisou ficar monitorando nada. Aí no outro dia o médico passou, já deu alta para ele, aí a encarregada da UTI falou, não, mas se a gente tirar ele daqui, a Unimed não vai pagar. Porque ele não ficou nem 24 horas. Nem precisou ficar 24 horas. Com 4 dias, a gente fomos para casa, o Gael, porque eles nem falavam, o Gael saiu andando do hospital. Agora me fala, quando a senhora passou por essa situação, o que a senhora fez? A senhora foi para a igreja, a senhora pediu oração? Sempre, qual que foi a atitude da senhora de fé? Mesmo foi assim, né? Pedir ajuda, orações que eu pedia mesmo, e tá ali, fez as campanhas, cumpri meus votos que eu fazia por ele. Um dia antes da cirurgia eu fui, que na época era o bispo Anderson que estava lá, pedi oração para ele. Ele ungiu ele e falou, mãe, vai, que ele vai ficar bem, vai dar tudo certo. A senhora colocou 100% na mão de Deus. 100% na mão de Deus, porque... A senhora reconhece... Eu reconheço que foi Deus. Através da fé, que foi Deus que fez porque se não essa cura maravilhosa. E tanto assim que o médico falou, Josiane, não se preocupa, assim, quando o Gael voltar a fazer os exames, esse espaço no cérebro dele nunca vai preencher, sempre vai estar ali. É como se o cisto tivesse. Com 1 ano após a cirurgia, o Gael fez a ressonância, o cérebro dele está perfeito. Preencheu tudo, é como se não tivesse nada. E qual foram as sequelas que o Gael ficou? O Gael saiu ali sem conseguir andar, sem falar, perdeu a visão. Conta pra mim como nada. Que foi o pós-operatório. Gael saiu andando, falando,
E hoje ele tá bem, né? Cadê o Gael? Traz o Gael aqui pra gente ver ele. O Gael tá aí, firme e forte. Firme e forte, né? E eu vinha sempre me segurando pra não contar o E fala testemunho com vergonha. pouquinho ou fala muito? Assim, quando a gente tá assim, ele fica mais tímidozinho, mas em casa é tagarelazinha, né? Ah lá, E daí, Gael, você na televisão, Gael? Esses dias ele Ah. tava vendo a sua foto do bispo no calendário que eu tenho, no final do ano, ele falou assim: mamãe, a gente tem que ir pra igreja, que nesse domingo a gente não fomos, né? A gente tem que ir pra igreja e Não tem que foi no contar. domingo. Ele não estava bem, daí, né? Eu tinha ido no hospital e tudo, eu não tinha ido com ele. E daí ele falou: a gente tem que ir para a igreja, tem que contar a minha história. Olha ele, só, assim, né? essa fé foi passada para ele. Foi passada para ele. Ele sabe que foi sabe Deus. que foi Deus na vida dele e ele gosta muito de ir para a igreja. Glória Ele a Deus. assiste. Josiane, qual a mensagem, olha para essa câmera aqui, para o pessoal que está em casa, qual a mensagem que você deixa para essa mãe que está desesperada, por essa pessoa que está assistindo a televisão e tem passado por uma situação semelhante, parecida, onde aos olhos humanos para ela é impossível uma cura? Deixa um recadinho aí para essa mãe, Josiane. Para que nunca desista de buscar Deus, de sempre estar ali. Não é em vão ir na igreja, de buscar, de pedir a oração e confiar na palavra do servo de Deus, que quando falar assim, vai ficar tudo bem, que tenha fé, que confie em Deus, que vai ficar tudo bem, porque os olhos humanos era difícil, todo mundo falava, o Gael não ia sobreviver, não sairia vivo, né? Não sairia vivo da sala de cirurgia. E o meu filho tá aqui, ó. Isso foram noites em claros de joelhos, tá aqui, bem, graças a Deus, e isso, se não fosse Deus na nossa vida, Gael não estaria aqui hoje. Essa é a história de superação da Josiane, que através da fé, através de ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, Deus transformou a vida do Gael. Que esse testemunho venha ficar de exemplo para você. Olha, Josiane é um testemunho muito forte. Eu imagino que a senhora passou que não foi fácil. Não foi fácil. Mas esse testemunho eu tenho certeza que vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Isso, assim, o difícil, quando chegava eu ia dar banho nele, né? Que daí eu chorava muito, assim, eu ficava olhando para ele, daí ele colocava a mãozinha, ele não falava, né? Só colocava a mãozinha, acho que aquilo que ele dizia assim, mamãe, não se preocupa, vai ficar tudo bem pelo jeito, porque hoje o Gael é assim. Eu que eu tenho 4 filhos, então a gente conhece, você tem mais de um filho, você sabe, né? Como que é. E o Gael, ele é diferente. Hoje, se ele vê eu chegar em casa, eu ficar triste, ele fala assim, mamãe, não fique triste, vai ficar tudo bem. Não faz bem. Ele fala, não faz bem se estressar. É diferente. Ele é. E ele fala assim, né, quando ele tá assistindo, que nem ele vê o bispo, o apóstolo, ele fala assim... Ele gosta de assistir a programação, ele assiste, então. Ele fica ali no celular, daí ele fica, né, vai no YouTube, ele fala, mãe, olha o apóstolo, aí ele chama todo mundo para orar. Daí, então vamos pegar na mão. Ele falou, não é assim, tem que ajoelhar, ir ali no quarto, ajoelhar. Porque é onde eu oro com ele, né, a gente fica de joelho. Essa luta da senhora, na verdade, era um propósito maior que Deus tinha na vida dele, né? Isso. É o dia mal que veio, que o dia mal ele vem para todo mundo, mas a diferença tá como a gente passa por esse dia mal. Ou você pode entregar os pontos e aceitar esse cenário de derrota, de que para você não vai dar, não tem mais como, ou você teve a opção de escolher a fé, de não aceitar, de olhar o tamanho do seu Deus, do que olhar o tamanho do seu problema, eu falava assim, né? O Deus que eu sirvo, ele é maior do que qualquer coisa. Então, assim, uma equipe que cuidou do Gael, não sei, foi muito boa, assim, porque eu entrei com ele na sala de cirurgia, fiquei segurando ele ali até quando eles anestesiaram ele e tudo. Quando começaram a colocar as coisas, foi que eu tirei. Antes da saída, eu falei assim, eu vou deixar uma toalhinha com ele, se tu uma benção. Eles falaram, não, tudo bem, pode deixar. E eles deixaram, quando o Gael passou por mim antes de entrar na UTI, eu vi a toalhinha ali do lado dele, se tu uma benção. E foi Deus que foi dando força para a senhora, né? Porque eu estava sozinha naquela sala. A senhora levou a toalhinha e colocou lá? Coloquei com ele, deixei com ele na sala de cirurgia. Então, eles tiveram todo esse cuidado. Deus foi maravilhoso, assim, que ele deixou uma equipe, assim, que não... Próprio Anjos, né? Porque tem gente que zomba da sua fé, né? Quando você coisa assim, porque você confia, aí fala assim...
que não acredito, não gosto muito, mas eles foram atenciosos comigo nesse momento, por eu ter na essa verdade, minha fé. os médicos, eles olham os olhos naturais, né? É isso. Eles olham pelo que eles estão vendo ali, os olhos naturais. E nós que temos o Senhor Jesus, a gente olha pelos olhos da fé. O cenário, ele é todo ao contrário do que você crê. Você está crendo cura, mas o cenário ali está sendo de morte, está sendo de seu filho ia ficar cego, seu filho não ia sair andando. Acho que o menos pior seria ele ficar cego. Isso, e daí é que nem assim, acho que dos piores, assim, os médicos que foi mais coisa comigo, assim, foi o anestesista. Quando eu fui passar com ele antes lá, nossa, aquele médico foi muito coisa comigo, assim, sabe? Muito duro. Muito duro comigo, né? E ele falou assim, você sabe que você pode perder seu filho, né? Mas num tom bem, coisa assim, né? Que ele pode ficar... E ele falou, Ilma, se ele sair lá de dentro com aquilo na boca, no nariz, você não vai poder ficar na UTI, você não vai poder entrar. Eu falei, não, eu vou ficar com meu filho. Ele não vai sair. Então, quando ele passou por mim, que eu vi que o Gael não tinha nada na boca, não tinha no nariz, falei, nossa, Deus é maravilhoso. Aí o médico veio e falou assim, ele é forte, né? Eu falei, não, ele não é, mas Deus é. Glória a Deus. Mas Deus é. E ele falou assim, Gael não precisou tomar sangue, então Deus cuidou muito sim, né? Ele disse, Gael não precisou tomar... Foi o próprio Deus ali Deus que cuidou de toda a situação e saiu perfeito. E que nem o médico sempre fala assim, Josiane, agora em março eu passei com ele lá no médico que fez a cirurgia e falou assim, o que aconteceu? Como que a recuperação do Gael foi assim? Falei, é Deus. Glória a Deus. É Deus, doutor. E a senhora glorifica o nome de Deus. Deus que reconhece sempre, assim, que foi Deus, porque se não fosse... Pode falar. Oi, Ilma. Você quer um abraço? Meu amor. E tá aqui a bênção da Josiane, aqui com a bênção dela, que é o Gael. Olha, Josiane, muito feliz por esse testemunho, muito obrigada. Eu tenho certeza que ele está servindo para alguma pessoa que está passando por uma situação parecida. Tenha fé, olhe para o tamanho do seu Deus, que não há problema que Deus não possa solucionar, não há cenário que Deus não possa mudar. Não. Que Deus abençoe, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Esse é o testemunho da Josiane. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Voltamos com a parte mais importante desse programa, a hora da palavra. Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar a palavra de Deus juntos. A palavra de Deus hoje, ao nosso coração, está lá em Mateus 6:22, que diz assim: a luz do corpo. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a pastora Tati, com a pastora Ângela, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que forte essa palavra, né? Essa palavra, ela está sendo bem direta. Ela não tem meio termo, ela não tem curva.
Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, será cheio de luz. É verdade, pastora. E quando os nossos olhos são bons, a gente consegue enxergar a bondade em todas as pessoas, não é verdade? Porque os nossos olhos conseguem enxergar e ver a qualidade de cada pessoa, cada ser humano. Tudo a gente vê bom. Mesmo em dias maus, a gente consegue ter bons olhos. Os nossos olhos, Jesus está falando sobre a direção aqui da nossa alma. Os nossos olhos é o raio-x da nossa alma. O jeito que a gente olha para as pessoas, o jeito que a gente olha para as situações que a vida nos traz, é o jeito que está dentro da gente, não é, pastora? Sim, senhora. O jeito que a gente olha, o jeito que a gente conduz. A gente acabou de ouvir o testemunho da mãe do Gael, da Josiane, quando ela recebeu um diagnóstico que o filho estava com um nódulo no cérebro e o médico falou que ele estava correndo risco de vida, que ele não tinha mais jeito, que o menores do problema seria que ele iria ficar cego. Imagina uma criança de 3 anos. Imediatamente ela começou a usar a fé. Não, meu filho tá bom, meu filho vai ser curado, eu não aceito essa palavra, e Deus mudou esse cenário. Sim, pastora. O jeito que a gente olha, pastora, muda totalmente o cenário, né? De fato, e é o que aconteceu no caso do Gael. Os olhos daquela mãe se voltaram para o lado bom e, consequentemente, o resultado foi positivo. Imagina, diante de uma situação dessa, você ter a sua fé em ação para que os teus olhos te mostrem lá na frente o resultado positivo, né, pastora? Exatamente. O problema não é apenas o que a gente vê, mas é o que domina o nosso olhar. É o jeito que a gente deixa entrar dentro do nosso coração. Há pessoas que estão passando por diversas situações e dentro dela só tem aquela palavra, aquele olhar de derrota. Há pessoas que dentro dela está passando por uma situação financeira, por exemplo. E dentro dela, os olhos dela é que ela tem que passar por aquilo, que o destino dela é aquela vida financeira, que para ela não tem mais jeito. Há pessoas que estão passando por problemas familiares e que ela tem que passar por aquilo porque a mãe passou, porque não sei quem lá passou. Há pessoas que eu conheço, até mesmo missionárias, mulheres de Deus que passaram por situações, vocês vão conhecer também, que ela passou por uma situação de o câncer espalhado por todo o corpo. Ela teve um câncer num lugar, daí foi curada, daí o câncer se espalhou por outro. E ela sempre falou, isso daí é só mais um nódulo, não vai nem atingir o meu corpo. A senhora sabe de que eu estou falando, não sabe? Sim. E o jeito que ela olha aquele problema, nunca deixou aquilo afetar ela. Por isso que nunca ela morreu com essa doença, porque ela não aceita, ela não olha para aquele problema, aquela situação, algo grande, maior do que Deus. É verdade. Inclusive, os olhos dela sempre foi bom. O último que ela teve um diagnóstico, pastora, ela acabou de receber e ela recebeu pela manhã e à tarde ela estava na rua evangelizando porque ia ter uma concentração. Aí ela falou para mim, o médico falou que apareceu mais um nódulo. É desse jeito que ela fala. Isso é o que o médico falou. E isso não vai me afetar porque eu sei que eu não tenho nada, o mesmo que curou os outros vai curar esse. E essa é a diferença que faz, mesmo nesses dias maus, o olhar da pessoa, o olhar de fé. É apenas mais um testemunho que eu vou dar. Tem pessoas que quando recebem um diagnóstico mau, elas já olham assim, isso aí é para glorificar o nome do Senhor, porque eu vou ser curada, eu não tenho nada. Então, essa é a diferença. E isso traz luz para dentro da pessoa. Isso traz esperança, porque os olhos bons traz esperança, traz vida, traz confiança. Então, a gente tem que ter esses bons olhos. Na verdade, eu acho que a gente tem que pedir até a Deus todos os dias para nos dar esses bons olhos. Porque isso muda o cenário, não é verdade? Totalmente. Há pessoas que só têm aquele olhar de inveja, de apego ao dinheiro, aquele olhar que nunca vai dar certo, que não dá, que não posso, que eu não consigo. São aquelas pessoas que a gente chega no ambiente, dentro dela, é como a gente falou aqui, os olhos são um raio-x da alma. Dentro dela já é aquele olhar de que nada vai dar certo. E essas pessoas até pesam o clima, não pesa, Sim, pastora? senhora, pesa A gente chega no totalmente. ambiente, qualquer situação,
Nossa, hoje está chovendo. Meu Deus, está chovendo, não vai dar para fazer nada, eu não vou poder sair. E estragou meu dia. Não tem essas pessoas que pesam o ambiente? Tem, de fato, pastor. É esse olhar, né? Totalmente. E que muitas vezes a gente, se não vigiar, começa a enxergar da mesma forma. Eu costumo dizer que é necessário... Se contamina, né? Se contamina. Que é necessário a gente mudar o ângulo da nossa visão. Às vezes, do ambiente que você está vendo de uma forma. Mas se você mudar o ângulo da tua visão pela fé, certamente aquilo que você não estava vendo, você vai passar a ver. Aquelas pessoas que podem faltar tudo. Há pessoas que pode faltar recurso, mas não falta esperança. Há pessoas que pode estar passando por luta, mas não falta a fé dela. E o jeito que ela olha, o jeito que ela deixa o olhar dominar a situação dela, muda todo o cenário. A gente estava até lendo aqui, você vê que Davi, tem várias passagens da Bíblia, né? Que fala sobre como os nossos olhos mudam o cenário. Lá no Salmos 21, Davi entendeu que o que entra pelos olhos desce para a alma. Lá no Salmo 101:3 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não vou deixar que cenário, não vou deixar que situação, não vou deixar nada que não seja, que edifique, entre dentro de mim. Como a gente leu também a história de quem? Josué. Josué e Caleb. Olha só como o olhar ele muda tudo. Lá no livro de Números 13, o povo recebeu uma terra prometida, uma terra que era dada por Deus, essa terra que era a terra da promessa. E aí, olha só como o olhar ele muda todo o cenário. A diferença está no olhar. Foram os 10 espias olhar lá a terra prometida. Qual que foi o diagnóstico dele? Qual que foi o relatório que eles trouxeram? Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, eles falaram mal do que Deus tinha prometido. Uma terra que era a promessa do Senhor Jesus, uma terra de bênção, uma terra de prosperidade. Eles começaram a olhar situações, colocaram o problema maior do que Deus, e o que estava dentro deles era o quê? Medo, insegurança, faltava fé, desânimo. E aí foram lá esses 10 espias, trouxeram esse diagnóstico. Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Olha só. E os filhos de Anak são descendentes de gigantes que habitavam ali naquela terra. E éramos aos nossos próprios olhos, olha como eles se viam. O jeito que eles se viam era o que eles estavam colocando para fora. Era o jeito que eles estavam olhando aquela terra. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E também éramos aos olhos deles. Olha só esse cenário, pastora. Como pode, né? Uma terra que mana leite e mel, a pessoa ter tanto maus olhos, só conseguiu enxergar aquilo que é ruim. O olhar da pessoa, ela muda a vida dela. Porque se dependesse daqueles 10, o povo não tinha entrado, não tinha tomado posse. Não tinha entrado na terra prometida. Eles trouxeram um relatório só de coisas ruins, desanimando o povo, não era tem jeito. Gigante, se a gente chegar lá, meu Deus do céu, esse gigante vai acabar com a gente. Não vale a pena. A terra pode ser até boa. A promessa que Deus tem para a nossa vida é até boa. Mas o cenário aqui é maior do que a promessa de Deus. Era isso que eles estavam falando. E fez eles se enxergarem até como gafanhotos. Pequenos. A visão, olha como quando a gente tem os bons olhos, faz você enxergar em você. Deus te fez grande. A Bíblia fala que Ele nos fez um pouco menor.
E não há problema que Deus não possa resolver. solucionar. Não há cenário que não pode mudar, não é, pastora? Sim, pastor. E eles falam a respeito deles e depois eles falam como os outros veem eles. Porque em é nenhum assim que momento... acontece. Quando a pessoa tem maus olhos, a gente estava até conversando antes no bastidores. Quando a pessoa tem maus olhos, ninguém presta. Nada presta. Nada tá bom. Tudo é difícil. É que nem aquele... Não tem um desenho que eu acho que é o... Como que é o nome do desenho? Que ele fica assim... Ó céus. Não, aquele que fica assim... Ó céus, ó vida. Como que é o nome? É o Catatal? É quem? Lip Hard. É aquele que ele só reclama. Fica... Ó céus, ó vida, ó azar. Ele só vê desgraça. Só vê derrota. Fracasso. É assim, e eles falam assim, e assim eles nos veem, mas a Bíblia em nenhum momento fala que aquele povo viu eles dessa forma. Então assim, quando a gente tem esses olhos negativos, esses olhos maus, a gente determina até o que os outros veem a respeito da gente. E se os nossos olhos é mau, quão grande trevas é o nosso Olha corpo, só, né, a pastora? palavra de Deus diz, quão grande treva será o teu corpo. Ou seja, tua vida toda será treva. Sua vida toda será uma derrota. Sua vida toda será aquele peso. Porque a fé é o quê, pastora? A fé é certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se A vê. gente sabe o que vai acontecer. Você tá vendo? A gente não tá vendo. Mas a gente tem a certeza do que vai acontecer. E isso acontece quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente busca a palavra de Deus, quando a gente está cheio da fé. Muda o cenário, muda a situação. Pode estar passando por o problema que for. Aquilo ali vai passar, aquilo vai mudar. Olha só a diferença de Josué e Caleb, que foram lá, espiaram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram o mesmo cenário, porém, os olhos deles eram diferentes e a fé deles eram diferente. Foram lá Josué e Caleb. A terra, e olha o diagnóstico que eles trouxeram, olha o relatório que eles trouxeram. A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel, é uma terra de promessa, é uma terra próspera, abençoada, é uma terra da promessa do Senhor Jesus, é uma terra de promessa de Deus, é uma terra que Deus prometeu. E Deus Olha a afirmou. diferença do olhar. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Vamos ser fortes e corajosos, porque Deus é com a gente. Quem é esse gigante aí? Igual Davi, quando Davi foi lá pegar o gigante. Quem é esse gigante? Quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus? Foi lá com a pedrinha, que na verdade não é a pedrinha, né? Sim. Na verdade é a presença de Deus, o Deus. Espírito de Deus que estava dentro dele. E essa é a diferença. Você vê, eles foram espiar a mesma terra. A mesma terra, viram os mesmos problemas, as mesmas a coisas, mesma circunstância. porém o olhar diferente. Você vê como que a pessoa, quando tem bons olhos, é diferente? É diferente. Mesmo vendo o gigante, o olhar deles não deram atenção para o gigante. O olhar de Josué e Caleb deram atenção o quão boa era aquela terra. Quão boa. As coisas maravilhosas, ela manava leite e mel. E o que eles trouxeram para o povo foi isso. Não, Deus já nos deu aquela terra que Ele nos prometeu, é terra boa, vamos embora, vamos E contaminou todo mundo que estava ali. Exatamente. E quem tem maus olhos só falam Só fala as derrota. Coisas ruins, né? Não há situações que Deus não possa mudar. O cenário ruim, o cenário difícil vem para todo mundo, está ali para todo mundo. Existem dias de chuva, como existem dias de sol. E cada dia tem uma promessa do Senhor Jesus. Cada dia tem um proveito, cada dia tem uma bênção que Deus tem preparado para você. O seu cenário hoje pode ser um cenário difícil. Você pode estar indo contra tudo e contra todos. Você pode estar passando por situação financeira, o cenário da tua casa, o seu marido pode estar nos vícios, ou até mesmo aconteceu alguma circunstância que ele abandonou a casa, a família, por causa de amante, por causa de brigas. O teu cenário pode ser o pior
que esteja acontecendo nesse momento, mas creia. Se você crer, se você começar a usar os olhos da fé, esse cenário vai mudar. E tá aqui, ó, isso daí não é a pastora Jaque que está falando, não é a pastora Tati, não é a pastora Ângela, é a palavra de Deus. Não existe cenário que Deus não mude para quem usa fé, para quem tem bons olhos. O bons olhos é você ter a certeza que Deus está com você. O bons olhos é o que você determina para a tua vida. A gente sempre tem falado isso, toda a palavra. O que a gente determina para a nossa vida é o que vai governar ela. A partir de hoje, faça um voto com Deus. Para de ser aquela pessoa pesada, aquela pessoa que nada tá bom, tudo tá difícil, na minha vida não vai acontecer. Para! Deus te criou e te fez para você viver bem. O que Deus tem para a sua vida são promessas de paz. Deus tem prazer que o homem viva bem, coma bem, desfrute. Porque tudo que Ele criou é bênção, é bom. Tudo que Ele criou foi o melhor para a gente. Verdade, o melhor. E Ele quer que a gente viva o melhor. Mas os nossos olhos, muitas das vezes, decidem isso, porque o olhar nosso, ele entra, a Bíblia diz que ele traz luz ou trevas. Sim. Tem pessoas que dentro do coração dela só tá treva, só coisa ruim. Só aquela pessoa pesada. Tudo. Muda, gente, tira isso. Tira. Por mais difícil que seja a situação, creia em Deus. Dobre o seu joelho, faça uma oração agora. Senhor, eu não tô vendo, mas eu tô crendo. Começa a olhar pelos olhos da fé. A mãe que o seu filho está perdido, está nos vícios, está longe na presença de Deus, talvez está andando com amizades que tem afastado da presença de Deus, começa a declarar na sua vida. Senhor, eu declaro o meu filho abençoado. Começa a levar, quando você for para a igreja, começa a levar a foto do seu filho, coloca lá no seu lado. Fala assim, ó, eu não tô vendo ainda pelos olhos carnais, mas pela fé o meu filho já está aqui comigo, ó. Vou preparar esse lugarzinho para ele sentar aqui no meu lado. Faça isso e tenha certeza que o cenário vai começar a mudar. Mas primeiro isso precisa mudar dentro de você. Quando você muda os seus olhos, você muda a sua fé, você muda o jeito de olhar os seus problemas, você não fica potencializando ele, você começa a colocar Deus na frente de tudo. O problema fica aqui atrás, ó, Deus fica na frente, o escudo ali, protegendo a gente, guardando de todo o mal. Então que essa palavra vai entrar dentro do seu coração e a partir de hoje você mude esse cenário de maus olhos, aquele peso de não dá, não posso, não consigo. Que Deus abençoe, que essa palavra venha penetrar no seu coração. E que o cenário de hoje, que os seus olhos hoje comecem a ver só o que for bom. Porque assim você vai abençoar outras pessoas, você vai contaminar outras pessoas com os olhos bons. Seus olhos sendo bom, todo o seu corpo, todo o ambiente, tudo ao seu redor se torna bom, se torna luz. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença
que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Voltamos com a nossa mão de fada. Amém. Dona Roa, paz do Senhor Jesus. A senhora está bem? Sim, Como que a senhora está? A paz, pastora, a paz a todos. Estou muito bem, graças a Deus. Hoje, fala pra gente qual que é a receita de hoje, Dona Rô. Hoje a gente vai preparar um bolo de laranja. Sabe esse friozinho que você está sentindo aí? Não tem nada melhor para tomar com um chazinho, reunir a família, as amigas. Quanto tempo você não conversa com a sua amiga? Hoje você tem um motivo de chamar as amigas para estar na tua casa e se alegrar. E quem tá devendo uma receita pra senhora que nunca faz a receita? Pois é, né? Eu corto meu pescoço, mas eu não digo quem é. É o Ricardinho, que vive prometendo que vai fazer as receitas, que vai postar. Segundo ele arrebenta na cozinha, mas não vi. A senhora acredita? Eu tenho muita fé, assim. A senhora já viu? Pode acontecer. Eu tô acreditando só vendo. Cadê? Gente, papel e caneta na mão, está no ar o nosso Receita com Memória.
bolo de laranja, 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, 1 xícara de suco de laranja, raspas de laranja, 1 pitada de sal, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, calda, 1 xícara de suco de laranja, 4 colheres de açúcar, raspas de laranja, glacê opcional, 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 3 colheres de suco de laranja, raspas de laranja a gosto. Bora lá para esse bolo. Dona Rô, a senhora no comando, o que começa aí com os processos aí? Então, pastora, essa massa é uma massa chiffon. Toda a massa que é batida, o ovo, as gemas, açúcar, tudo junto e tem óleo, se chama massa chiffon. É uma massa super simples e deliciosa. Não sabia dessa também, tô sabendo agora. Então a gente vai colocar os nossos ovos, a nossa açúcar e a gente vai bater até dobrar de volume. Quantos minutos mais ou menos? De 5 a 8 minutos, pastora. Enquanto a Dona Rô vai batendo aqui, Pastora Vanessa, a paz do Senhor Jesus, a senhora está bem? Pastora Vanessa, fala pra gente do YouTube. Tem recado, tem testemunho? A paz do Senhor Jesus, pastora Jaque, estou bem, graças a Deus. E temos milhares de testemunhos através do nosso canal do YouTube, do nosso apóstolo Valdemiro Oficial. Você que ainda não é um inscrito, se inscreva, clique no sininho e faça parte, para que você possa receber as notificações, para que você possa receber a bênção de Deus, a unção dele até o seu lar, até a sua casa, o seu trabalho, dentro do seu carro, ou seja, por onde você estiver, a bênção de Deus te alcançará, através do YouTube, deste canal abençoado, do nosso apóstolo Valdemiro Oficial. Então clique aí já e receba esta bênção, porque temos milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora que têm sido alcançadas. Como, por exemplo, a dona Rose Dantas. Ela diz assim, pastora: hoje estive no culto e recebi a bênção, a oração e a libertação e a justiça de Deus, pois creio que Deus hoje me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Amém. Gratidão, a justiça de Deus está sendo feita em todas as áreas da minha vida e da minha família. Amo ajudar e participar dos propósitos desta obra de Deus. Amém. Olha só, são muitas pessoas que testemunham, que pedem orações e você não pode ficar de fora. Talvez você não tenha como ir até uma das nossas igrejas durante a semana, mas você pode sim estar sendo alcançado pelo poder de Deus, porque o nosso apóstolo traz para todos nós palavras diárias, o poder e a unção de Deus. Então não fique de fora, clique aí já e participe. Temos também a Gisele Martinelli. Ela diz: eu fui curada, quero agradecer pela minha libertação e cura. Gisele Martinelli, Giovana Martinelli. Fomos curados e libertos. Olha só, toda a família dela, pastora Jaque, foi alcançada através deste canal abençoado. Então é de extrema importância que esta pessoa possa clicar aí agora mesmo no sininho e se inscrever no canal do nosso apóstolo Valdemiro Oficial. Deus abençoe a todos. É com a senhora, pastora Jaque. E aproveitando, falando ainda de fé, de palavra, eu vou chamar uma matéria agora toda especial do Dia das Mães. O que aconteceu aqui na nossa igreja de Curitiba. Acompanhem. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Um dia marcado pelo fortalecimento espiritual. A celebração da Santa Ceia na Igreja Mundial do Poder de Deus reuniu centenas de famílias no Paraná. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és
és tão bom. O coração tá cheio de alegria, né? Eu venho na igreja todo domingo, é uma benção, buscar renovação para a semana. A comunhão mais perfeita com Deus é a Santa Ceia, né? O nosso fortalecimento absolutamente tem que ser diário, porém a Santa Ceia, ela vem nos fortalecer ainda mais para que nós permaneçamos na presença do Senhor. Um dos momentos marcantes da reunião foi a imposição de mãos, realizada pelo bispo Daniel e pela pastora Jaqueline. Não tem nem como explicar o que eu recebo aqui, bênção na família, então a gente só tem a agradecer a Deus. A adoração se fez presente. Em cada canção, em cada oração, corações se derramaram diante do altar. A palavra ministrada trouxe conforto e renovação espiritual. O dom de Deus ultrapassa tudo, gente. O dom de Deus é o que mesmo? Tá fraco, é o que mesmo, gente? A graça, a sua infinita misericórdia. Bispo, isso me dá o direito então de eu pecar? Isso dá o direito então de eu viver uma vida desregrada? Negativo. Tudo que o homem planta, ele colhe. Deus perdoa 70 vezes 7, mas o que você plantou você vai colher. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Estávamos com o nosso apóstolo Valdemiro, recebendo da unção, recebendo direção, ensinamento, e hoje foi um domingo aqui de fato diferente. Hoje tivemos a imposição de mãos, como você falou, Santa Ceia, essa água, a água viva, né? A água que de fato traz a saciação que as pessoas buscam nesse mundo, só a água viva é que pode preencher em nosso coração. E eu quero convidar você que está acompanhando aí, vem para cá, não perca tempo não, vem buscar dessa água que é o nosso Senhor Jesus. E hoje foi maravilhoso. Em meio à celebração, um momento especial emocionou toda a igreja, a homenagem às mães. Teve café da manhã, presentes e uma poderosa oração de fortalecimento. Mãe é símbolo de fé, mãe é sagrado, mãe é o maior amor que existe, é mãe, né? Que Deus abençoe a cada uma, fortalecendo, dando força, revestindo de muita saúde. Vocês são mulheres fortes, mulheres alicerçadas ali na fé que o Senhor Jesus escolheu a cada uma. Vocês que são coluna da casa, né? São essas mulheres de oração que mantêm toda a família de pé. Graças à oração, à fé de cada uma de vocês. E nós aqui da Igreja Mundial desejamos um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe, que cada oração feita em nome de Jesus, que ela virá a ser atendida. A fé se transforma em ação. A igreja mantém um trabalho de acolhimento para dependentes químicos, oferecendo apoio espiritual, cuidado e uma nova chance para homens que decidiram reconstruir suas histórias. E nesta reunião, eles também puderam buscar o fortalecimento. Através da palavra é o que renova a gente, então isso nos dá força todos os dias. E enquanto os adultos participavam do culto, as crianças também receberam atenção especial. A Escolinha Geração Kids trabalha princípios cristãos, ensino bíblico e valores que ajudam na formação espiritual e social das crianças desde cedo. Eu gosto da parte do louvor. E o que mais? Gosto também da hora de desenhar. Também gosto quando a te dá um pouquinho de tempo pra gente poder conversar. Eu tô desenhando, prestando atenção na palavra que a prof tá falando. Eu vou comer agora e eu gosto mais de fazer aqui gosto de desenhar. A importância é ensinar a criança desde pequeno, né, no caminho do Senhor, ensinar os princípios, amor, respeito pelos pais. É muito importante. As crianças desde pequeno tenham noção
o que é o nosso Deus, né? Os valores da família, do amor. Isso é muito importante. Filha das mães! Quem ainda tem vida aí. Participe você também de uma das concentrações de milagres da Igreja Mundial do Poder de Deus. Os encontros acontecem aos domingos, especialmente às 9 horas da manhã, também às 3 horas da tarde e às 18 horas. A igreja fica na rua Nilo Cairo, número 350, esquina com a Doutor Favre, no centro de Curitiba. E vai voltar a viver. Existe vida aí. Viu só que reunião abençoada? É impossível você chegar nesse ambiente e você não sentir a presença de Deus. Eu faço convite para vocês estar conosco todo domingo na nossa Igreja Mundial do Poder de Deus. Olha, voltamos aqui agora com a Dona Rô. Olha como que tá a nossa massa aqui. Olha, ela já dobrou de volume. Aí a senhora só bateu os ovos com açúcar. Com açúcar. E agora eu vou colocar minha pitadinha de sal. Vou colocar um pouquinho de azeite e vou ligar só para misturar. Vou colocar meia xícara de azeite. Só um minutinho. Só dá aquela misturadinha. Só uma misturadinha, ó. Misturou bem rapidinho. Bem rapidinho pra gente, que a gente não quer perder o aerado, né? Que a gente quer fazer uma massa bem fofinha. Olha que bonito, gente. Rapidinho. Então a gente vai aqui. Deixa aquela massa. As outras coisas tudo na mão. Tudo na mão, pastora. Agora eu vou acrescentar o nosso suco de laranja. Nossa, que fica com aquela massa bem saborosa. Esse é o verdadeiro bolo de laranja com gosto de laranja. Não é sabor laranja, é o gosto da laranja mesmo. É que às vezes a gente vai comprar em algum lugar assim, eles colocam essência e não fica bom. Nada do que um bolo de laranja feito com laranja, com a raspinha de laranja faz toda a diferença. É verdade. E tá um cheirinho aqui, porque a gente já tem um assando, né? Pra ir mais rápido. E o cheirinho de laranja que fica, gente, é maravilhoso. Daí aqui, pastora, a gente vai acrescentando a nossa farinha de trigo delicadamente porque a gente não quer perder o aerado da nossa massa. Fofinho, né? Esse fofinho. Porque assim, como eu já falei, trigo contém glúten. Se você bate tudo, faz tudo certinho, você joga o glúten e fica batendo, você joga a farinha e fica batendo, você vai acionar o glúten. E o glúten pesa e fica borrachento. Quem nunca, né, fez um bolo e ele ficou pesado? Quem nunca errou no bolo de laranja? E a gente pensa muito que é do óleo, mas também tem a ver como você bate a farinha, então. Isso, para pães, para fazer esfirra, pães, quanto mais você bate, quanto mais você mexe, fica cada vez melhor. Mas para bolo, você tem que mexer o mínimo possível. E usa esse daqui, como que é o nome que eu esqueci? Fouet. O fouet, que ele dá essa consistência de mais fofinho, mais Isso, pra gente não perder o nosso aerado dos nossos ovos, da nossa emulsão. Tem a ver também, bater com isso ou bater com a colher ou com o garfo? Faz a diferença? Garfo, pra quem não tem, é melhor com o garfo. Pra quem não tem. Lembra nossas vó, aquela senhorinha batia tudinho. E depois mexia. Mas o fouet é um investimento. Que tem que ter, né? Quando a Dona Rô vai fazer nesse processo aqui, eu vou chamar agora o turistano pelo Museu do Ipiranga. E hoje o Partiu Turistar te leva para conhecer um local que conta a história da independência do Brasil. Por fora, o Museu do Ipiranga é um grande cartão postal de São Paulo. E aqui dentro fazemos uma verdadeira viagem no tempo. Imponente, histórico e cheio de significado. O Museu do Ipiranga é um dos edifícios mais emblemáticos do país. Inaugurado em 1895, o espaço reúne milhares de peças que ajudam a contar a história do Brasil e impressiona não só pelo acervo, mas também pela grandiosidade da arquitetura inspirada nos palácios europeus. Além da beleza arquitetônica, o
O Museu do Ipiranga guarda um dos acervos mais importantes do país, com obras que ajudam a entender momentos decisivos da nossa história. Entre as peças mais conhecidas está a representação da independência do Brasil, tema central do museu, que conecta passado e presente em um mesmo espaço. O Museu do Ipiranga ele foi fundado em 1895, ou seja, 70 anos após a independência. Então esse é um primeiro mito que a gente tira aqui nessa entrevista, né, e contando para todo mundo. Ou seja, o museu não foi a casa de Dom Pedro. Ele só conseguiu ficar pronto em 1895, quando já estávamos no momento da República. Então, quando ele é criado, esse é o único edifício monumento que nós temos no país. Ele já vem com essa ideia de celebrar a independência, mas também ser um museu dedicado à história natural, como eram os museus do final do século XIX, museus enciclopédicos que apresentavam ao público vários ramos do conhecimento. Um quadro gigante, cheio de movimento e drama. A famosa cena da independência do Brasil ganhou forma nas pinceladas de Pedro Américo. A obra Independência ou Morte, um dos grandes destaques do museu, ajudou a construir no imaginário popular a imagem de um momento épico, quase cinematográfico. Mas será que foi exatamente assim que tudo aconteceu? A cena não foi desta forma, mas aqui nós temos o que queria se mostrar ao público, o que queria se mostrar de forma pedagógica e instrutiva sobre a nossa independência, sobre esse passado, então, que se pretendia glorioso. O governo do estado encomenda ao Pedro Américo. Pedro Américo era um pintor renomado, um pintor paraibano, e ele faz essa tela em Florença. Essa tela é feita ali durante anos e aí vem para cá para ser colocada aqui nessa parede. Importante dizer que essa tela busca mostrar, né, um momento glorioso da independência, mas ela tem elementos que mostram que essa independência teria ocorrido aqui no Ipiranga. O que nós temos também na tela é a proclamação da independência, né, baseada em cenas de batalha, né. Ele buscou justamente essa inspiração. Se esperava que os pintores naquele momento eles mostrassem conhecimento de como se faziam essas pinturas. Então não é questão de uma imitação, é uma questão dele mostrar que ele sabia como se faziam cenas de batalha. E nós temos então a presença do povo muito discreta nesta pintura, né, nos extremos. Então nós temos o moço que carrega as toras, nós temos um tropeiro, nós temos um moço que carrega cestas, nós temos uma moça onde está a chamada hoje Casa do Grito, e temos mesmo um transeunte ali também, vamos dizer, um civil, não dos dragões da independência, que na falta de uma espada levanta um guarda-chuva também para saudar o Dom Pedro, né? Então a questão de buscar no quadro onde estão esses elementos. Entre história, arte e arquitetura, o Museu do Ipiranga segue como um dos maiores símbolos da identidade brasileira e um passeio que vale a visita. Então partiu turistar. Gente, eu amei essa matéria no Museu do Ipiranga, preciso ir lá conhecer. Sou de São Paulo, mas ainda não fui. Me interessei bastante. Muito legal, né, Dona Rô? Muito legal. E esse quadro é maravilhoso, né? Olha, a gente precisa ir, Dona Rô. Eu e a Dona Rô também, a gente só fica marcando as coisas. Mas a gente vai colocar em prática. A gente está que nem aquelas amigas. Amiga, quanto tempo? Nossa, vamos marcar o cafezinho? Vamos, tal. Depois de 10 anos a gente se encontra de novo e fala a mesma coisa. É isso mesmo, Dona Thaísa. Eu acabei de lembrar. Quando a gente se viu, a senhora disse, era minha amiga do meu coração, e disse, vamos marcar um café. Eu tô esperando. Agora que ela já tá ensinando a gente fazer aquele cafezinho da tarde, chamar a amiga e tirar só do papo, né? Só do papel. Vamos colocar em prática. E aí, Dona Rô, voltamos aqui. Pastora, olha que massa aqui, ó, com a nossa massa pronta, a gente vai colocar o nosso fermento, que é uma colher de sopa. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Mostra lá. Mistura aí, Dona Rô, pra mostrar aqui depois. Acho que tá pegando, né?
O fermento mexe bem delicadamente. Porque a gente já não quer tirar a nossa aeração, né, da massa. Olha lá, que massa Ricardinho. linda, gente. Olha, a casquinha de laranja. E a gente não já mistura mais nada. Não, só isso. Agora essa forma aqui é de silicone, né, dona Rosa? Silicone, pastora. Que é prática, não perfeita, gruda. Não gruda. Não precisa untar. Eu também amo essa forma. E sai tão desenhadinho, tão bonitinho. Tão bonito. Tem uns com uns desenhos que parece diamante também, vou comprar. É bem umas linda. Flores, né? Bem bonito. Gente, é muito fácil, muito prático fazer esse bolo. Quanto tempo de forno? A gente vai estar colocando, como eu sempre falo, forno e marido, cada um conhece o seu. Ó, fica de olho. A gente vai colocar no nosso forno aqui por 35 minutos. Rapidinho. Rapidinho, pastora. Enquanto vai pro forno, você vai preparando o seu cafezinho. Agora eu vou chamar a pastora Andréia. Pastora Andréia, paz do Senhor Jesus. Tem recado aí, tem testemunho. As pessoas estão mandando mensagem para o WhatsApp, pastora Andréia? A paz, pastora Jaque, a paz a todos que estão nos acompanhando. Sim, pastora, com certeza. São muitas as pessoas que têm enviado mensagens para o nosso WhatsApp, né? Muitas pessoas aqui glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, mandando o seu milagre, mandando o seu testemunho. E a senhora e o senhor que ainda não nos enviou, nos encaminhe a sua mensagem, o seu milagre, que aqui nós iremos registrar o seu testemunho em nome de Jesus no número 41 DDD 9 9575 9336. Faça como a dona Antônia, ela diz assim: a paz, pastora, meu nome é Antônia, eu estava com muitas dores na minha cabeça, uma dor tão forte, mas não aceitei. Peguei o óleo de fogo e usei a fé, e orando, pedindo a Deus que tirasse aquela dor. E o milagre aconteceu. Aquela dor foi embora, para a glória de Deus. Também, pastora, temos a dona Edna, lá de Pato Branco. Ela diz assim: olá, sou Edna, aqui de Pato Branco. Sou grata a Deus por esta obra. Eu tinha o sonho de ser mãe de uma menina, mas pela minha idade o médico já dizia que não tinha como ter. Um dia, conversando com a pastora, comentei com ela, e sim, ela profetizou em minha vida que ficasse grávida e de uma menina. Estou esperando minha pequena Vitória. Já estou com 7 meses de gestação. Gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito em minha vida. Glória a Deus. É isso mesmo, muitos são os milagres que muitas pessoas estão enviando para o nosso WhatsApp. Pastora, é com a senhora. Glória a Deus, que bênção. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês. Continue mandando testemunho, um recadinho para a gente ler aqui no nosso programa. Dona Rô, agora ela vai fazer a calda do bolo? Sim, pastora. É opcional também, mas eu acho que faz toda a diferença. A gente só vai misturar 4 colheres de açúcar e uma xícara de suco de laranja, um pouquinho de raspa de limão. A gente pode esquentar no fogo. Ah, não, pastora. É de laranja. Ah, é de laranja, pastora, desculpa. Eu tô pensando em bolo de limão agora. Eu já pensei, qual que é a nova moda da Dona Rô? A gente vai colocar ou esquentar no fogo ou um pouquinho no micro-ondas. Quanto tempo, Dona Rô? 1 minuto. Colocou. Enquanto ela vai deixando 1 minutinho, a senhora também vai preparar o glacê, é isso? Isso, pastora. Só 1 minutinho. Aqui, pastora. É muito simples. A gente vai pegar nosso açúcar de confeiteiro, que é uma xícara. E não vai nada no forno isso? No micro-ondas, rapidinho? No micro-ondas, no fogão, nada. Daí a gente vai colocar um pouquinho da nossa raspa de laranja. Essa aqui é para enfeitar, pastor. Só um pouquinho. Tá. Daí a gente vai colocando o nosso suco de laranja aos poucos. E vai mexendo. E faz aquela suquinha em cima, grossinha. Durinho. Que delícia. Ó, eu até coloquei muito. Pode pôr menos e vai mexendo, mas ficou bom também. Se você gostar mais durinho, põe menos. Se gostar mais líquido... Cadê o Ricardinho? Olha só. Olha aí, Ricardinho.
Daí é opcional. Se você não gostar, não precisa fazer. Ai, quem é Mas as crianças formiguinha, eu amo, né? Então, aqui, ó, o nosso glacê tá pronto. Esse que a gente vai jogar em cima do bolo. Daí a gente vai tirar o nosso forno. Do forno, o nosso bolo quente para jogar a calda. O segredo é tirar do forno e jogar a calda quente em cima para ele absorver, que faz toda a diferença. Cadê o nosso bolo? Estamos pegando, pastora. Olha lá o nosso bolo quentinho saindo do forno. Cuidado, deixa eu ajudar a senhora. Só cuidado porque sai no arzinho. Daí a gente vai pegar uma faquinha aqui. Gente, olha que lindo. Olha que fofinho esse bolo. Quentinho. Enquanto a dona Rô vai cortando aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha mesa com a minha amiga, que a gente vai tomar um café da tarde. Ó, pastor, a gente já vai jogar a Vai nossa falando aí, caldinha. dona Olha Rô, aqui, que eu tô ó. montando aqui Olha a mesa. aqui, Ricardinho. Bolo quente, calda quente. Delícia! Dá uma furadinha, uma puxadinha aqui, ó. Pode ver, ó. Ricardinho, ele vai absorvendo toda a nossa calda. Churururu! Aqui, preparando a mesinha já. Hoje vai tomar eu e a senhora. A senhora tá comendo doce? Doce não. Ela tá de propósito. Então vou chamar alguém para tomar café comigo. Chazinho. Olha aqui, viu? A gente já tem um bolo já pronto, tem aí um já? Que já absorveu toda a caldinha. Esse aqui a gente dá uma reservadinha. Quer pegar Olha um outro só. de piscininha? A dona Rô aqui, ela faz comida para a equipe toda, gente. Por isso que todo mundo ama essa hora. Ninguém vai embora. Olha a banda ali. Você acha que a banda vai embora? Não vai. Eles ficam aqui até depois do fim. Não é verdade? Verdade. Só para comer. Agora chegou a hora da verdade. Chegou. Então vamos desformar esse e tem um piscininha também, pastora. Ah, tem outro para sair. Isso, vamos informar o piscininho. Talvez. Vamos, ó, sempre passar a nossa faquinha aqui. Vou colocar aqui. Isso. Ó. Piscininha é aquele que sai, né? Aquele assim, que tem um buraquinho, levanta, né? Que rufem os tambores. Cadê, gente? E aí? Essa é a hora da verdade. Essa é a hora da verdade, é isso aí. Opa! Acontece. Peraí. De novo. Daí você tem que ter aquela paciência. É que a dona Rô não deu 3 batidinhas. Ah, tem o truque. É o segredo, dona Rô. Cadê os tambores? Toca aí os tambores. Faz isso. Suspense. Vai lá. Energia positiva. Vai ver. 1, 2, 3. Pode ir que agora... Eita! Ô, glória a Deus! É um toque especial, gente. É aquele salzinho. Isso! Olha aí, que bolo pastora. lindo! Ó, deixa eu te ver com o nosso glacê. Parece leite moça, né? Isso. Leite condensado. Mas é açúcar de confeiteiro, suco de laranja e raspa de laranja. Eu confesso pra senhora que eu gosto dele mais sequinho. Mais sequinho. Esse é bonito, né? Pra você receber suas amigas, você receber seu convidado, que ele fica mais decoradinho. Vai ficar depois durinho esse... Depois ele endurece um pouquinho. Deixa eu ver o caldinho aqui da senhora se tá bom. Esse eu já passei. Ah, já tirou? Já joguei, pastora. Que aqui. rápida. Ah, é? Você jogou no começo. Nele quente, lembra? Naquele que a gente reservou. Tirar bem, que foi pouquinho. Agora a nossa espinha de laranja. Opa, vou pôr com a mão, que a pastora tá lavada. Pode colocar. Tá com a faca aí pra cortar? Tem que pegar ali. Gente, o cheiro tá bom, viu? Tá. É essa daqui ou é com a espátula que a senhora vai cortar? Pode ser essa, pastora. Deixa eu servir um chazinho. Vou pegar o pirizinho. Quem vai vir provar comigo aqui? Esse pouquinho, pastora, pegar o pratinho. Pode vir, gente. Quem quiser vir. A Tati, né? Você não resiste um bolinho, né? Chazinho que ela mesma preparou, a pastora Tati. Um chazinho maravilhoso. Vou deixar aqui. A dona Rô já colocou aí. Ok, aqui. Ai, gente.
quentinho. Tem como dar errado o bolo quentinho? Com o chazinho. Colocando em dia aquele papo que a gente sempre fala que vai fazer. Bora lá, olhando pra câmera. Vamos lá, amiga. Provadíssimo. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha só. Olha que fofinho. Dona Rô, a senhora arrasa. Amém, glória a Deus. É Deus que dá o dom. Enquanto eu vou comendo aqui, meus companheiros vão lá do outro lado. Já já eu volto. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família,
as trevas vem incendiar. Vamos para o momento da oração. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Senhor, nós declaramos, meu Pai, vida, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar, onde, meu Pai, essa programação tem chegado, cada família, cada pessoa que está assistindo. Senhor, sim, o Teu nome é cura, o Seu nome é vida, o Teu nome esse poderoso que transforma toda e qualquer situação, meu Pai, que reverte todo o cenário de vergonha, de humilhação. Pedimos que o Senhor, neste momento, venha tocar em cada um, meu Pai, que estão nos assistindo. Que a Tua presença venha tocar em cada coração que neste momento se encontra cansado, sobrecarregado, fardado, Senhor, de tantas notícias más. Fardado, Senhor, por um diagnóstico, meu Pai, que recebeu do médico, de doença, de enfermidade. Fardado por tantas são as vergonhas, as humilhações que tem passado, mas que neste momento, meu Pai, onde essa oração tem chegado, que a Tua presença ela venha chegar trazendo vida, esperança, aliviando, meu Pai, essa alma cansada. Nós declaramos que esse copo com água, neste momento ele venha se tornar um santo remédio. Que o nódulo venha desaparecer, que o vício ele venha, meu Pai, desaparecer, que a dor, a angústia, a depressão, tudo, meu Pai, que tem feito essa pessoa se encontrar nesse momento desesperada, que venha cessar em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos aqui que todo mal, toda opressão do diabo, todos os espíritos dominadores que caiam por terra agora, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas que a presença do Senhor venha chegar em cada um. Senhor, que a Tua presença, que a Tua palavra, ela venha invadir a cada coração nesse momento. E o que tanto essa pessoa tem necessitado, meu Pai, que neste momento, através da oração, ela venha receber. Enxuga, Senhor, essas lágrimas, enxuga, meu Pai, essa dor que tem, meu Pai, saído através de lágrimas. Às vezes elas não estão tendo nem força, ó Deus, para expressar o que tem sentido. A única coisa que elas conseguem fazer é chorar. Mas que neste momento o Senhor venha segurá-las, cada uma, meu Pai, pelas mãos, venha levantar dessa prostração do mal e que elas venham receber vida, que elas venham receber a Tua presença. E aonde estava um vazio, que neste momento a Tua alegria, a certeza, a Tua fé, ó Deus, venha habitar nesse lar. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos vida, restauração, libertação, em nome do Senhor Jesus. Beba neste momento esse copo com água e tenha certeza do refrigério de Deus tocando na sua vida neste momento. Vamos ficando por aqui. A Tua presença foi uma presença abençoada. E esse programa que é feito com tanto amor e carinho, eu tenho a certeza, e nós aqui, em uma só fé, nós declaramos que cada palavra proferida, que cada oração feita, cada testemunho, que eles venham chegar até você, que venha chegar com uma boa semente, que venha dar frutos. Vem estar conosco todos os dias, o Bispo aqui através da Rede Mundial.
ele está num propósito de oração muito forte. Às 18 horas, no cair da tarde, ele tem feito uma oração de fé. Venha estar conosco, venha participar, venha ser tocado pela presença de Deus. Nós vamos ficando por aqui e até semana que vem. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.